Fala pessoal, nós estamos dando início a mais um episódio do Hypecast e hoje eu estou aqui com a minha amiga Laís. Oi, Por gente, favor, tudo Laís, puder se bem? apresentar. É um prazer estar aqui. Meu nome é Laís, sou jornalista. Agora eu vou estar aqui, por enquanto, ao lado do Ramon, ajudando aqui no Hypecast, entrevistando os nossos convidados. E a cada episódio, um mais especial que o outro. E hoje nós estamos com uma mulher, a primeira mulher entrevistada A no primeira Hypecast, né? mulher a ser entrevistada. Então a gente já está começando aqui com o pé direito. E ela é ex-prefeita de Francisco Morato por 2 mandatos, tem uma trajetória familiar na vida pública. Ela, Renata Ceni, seja bem-vinda, Renata Ceni, tudo bem? Obrigada, querida. Obrigada pela Seja oportunidade de bem-vinda, falar com Renata. vocês. O programa de vocês é muito bacana. Assisti aos últimos episódios até para estar antenado por esse movimento tão bacana. Parabéns. Obrigada pelo convite. Legal. Agradece por ter aceitado. Renata, é o seguinte, antes de tudo, eu sempre falo para as pessoas, todos os candidatos que vêm, todos os políticos, os convidados, a gente sempre fala sobre humanizá-los. Eu quero saber um pouco da sua história, quero saber quem é Renata Ceni. A gente está até brincando aqui nos bastidores, com quantas pessoas já brigou, com quantas pessoas para defender. Enfim, eu quero saber tudo, como foi, para você chegar onde precisou chegar. E a gente vai bater um papo sobre isso. Bacana. É sempre uma boa oportunidade, até porque, de fato, quando a gente está num segmento que é a escolha política, a gente sempre está numa vala comum, né? E não é assim. Nós somos pessoas que convivem, que crescem em suas comunidades e, como você disse, extremamente humanos, né? É, Então, você é importante não, falar não é sobre só isso. o personagem, né? Exato. Por trás daquele personagem existe uma É. pessoa que sofreu, enfim. Sim, eu acho que a liturgia do cargo nos coloca nesse lugar, Uhum. né? A gente tem uma legislação muito grande que rege o nosso comportamento. Então, talvez isso faça com que a gente saia desse ambiente mais informal do que é o nosso dia a dia, mais à vontade, para respeitar a liturgia. Mas, de fato, a gente leva o humano para o trabalho, né? Você É você verdade. tem muita razão. Verdade. E qual é essa sua raiz humana? Quem é Renata Ceni? A Renata Ceni filha, irmã, esposa, mãe? Quem ela é? Você sabe que toda vez que eu sou questionada, e ao longo desses anos, pelo trabalho que foi conduzido como prefeito de uma cidade, eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre mim. Uhum. Eu não sei se é da natureza de todo mundo ter essas inquietações de falar, até porque eu acho a minha vida comum à de todas as pessoas. Então, se eu vou falar de onde eu sou, eu fui uma criança nascida na cidade de Francisco Morato, uma adolescente que viveu tudo que um adolescente em Francisco Morato vive. Escola pública, fiz magistério à época, me formei professora. Então, era uma rotina. Mas qual foi a diferença? Talvez o meu interesse. Eu sempre fui interessada em questões públicas, em grêmios, em conselhos municipais, em participar das intervenções na minha comunidade e entender o porquê, por exemplo, um aluno da minha sala tinha uma dificuldade. Eu lembro que na minha adolescência, 12, 13 anos, aquela época a revista Veja, Sim. Uhum. você conseguia ter acesso às escolas, falavam sobre isso, e eu observava crianças em situação de fome, e aquilo me incomodava. Por que uma adolescente se incomoda com aquilo? Então, as minhas inquietações sempre foi nesse campo. Então, eu sempre procurei ajudar a minha comunidade. Então, era de grêmio, era de associações, era de ajudar, era de fazer na minha igreja, na frente da minha casa, de montar cesta básica, e me fazia bem ao mesmo tempo. Depois, eu fui no magistério, com crianças. A minha primeira turma foi na PAI, então eu já conheci um outro aspecto, que é a criança com deficiência, e quanto isso tem que ser sensível a todos nós, ao acolhimento, às intervenções e tudo mais, então já foi um outro aspecto. E no segundo ano de aula, que eu já tinha 17 anos, já trabalhava como professora, eu fui dar aula num projeto social. E foi lá que eu me encontrei, entendi que aquele era o meu lugar profissional, mas também que me fazia bem como pessoa. E é difícil, às vezes, a gente encontrar o que te faz bem como pessoa dentro do ambiente profissional. Então, eu sou muito feliz por isso. E lá eu encontrei minha profissão, que é ser assistente social. Então, eu me formei assistente social. E isso são mais de 24 anos que eu atuo e me efetivei como assistente social na minha cidade.
foi aí que há o meu interesse particular entre educação e políticas em favor de pessoas e de não deixar ninguém para trás, vamos dizer assim. Sabe o que é bacana na história, Renata? Você falou que você nasceu em Francisco Morato, né? Você se formou, você passou a sua adolescência, sua formação e praticamente exerce lá mesmo. Virou É, funcionária pública é. efetivada de lá mesmo. A população, só para as pessoas entenderem aonde eu quero chegar. A população, qual é a população de Francisco Morato? 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Compara na grande São Paulo, né? A gente para Quase analisar. 10% Geralmente da as capital. pessoas. E geralmente as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque nós entrevistamos algumas pessoas e a gente conversou sobre a questão de migração. O jovem que nasce numa cidade pequena, geralmente ele pensa assim, ele olha ao redor dele e fala assim, nossa, eu tô em São Paulo, aqui eu tenho a grande São Paulo, aqui eu tenho o grande ABC, eu tenho cidades maiores, eu posso migrar para esses lugares. Interessante que você falou, nasci lá, fiz tudo lá, me efetivei lá e fiquei lá. Isso é bacana da gente comentar também, porque as pessoas mostra que você acreditou na cidade que você é. Isso é importante falar. Eu acreditei, eu fiquei e eu fiz por onde resolvi ficar. É. Resolvi trabalhar aqui, resolvi crescer aqui e tô aqui. E ficar para ajudar a cidade, Ficar né? para Você ajudar a falou que cidade. dos primeiros ali na sua infância e adolescência, esse era o seu objetivo, ajudar as pessoas que ali estavam na escola e foi crescendo. Então, como que foi esse crescimento? Não ver a sua cidade como uma prisão, como muitos jovens Isso. veem, mas como uma oportunidade de cumprir ali o seu chamado. Você falou que você ama aquilo que você faz, né? Então, É como muito foi bacana isso que vocês estão dizendo, porque as pessoas olham a cidade através de seus indicadores econômicos, sociais e tudo mais. E, claro, para você ter um perfil e traçar estratégias para a cidade, você vai olhar esse campo. Mas eu sempre olhava a minha cidade pela capacidade de pessoas que nós somos, porque Francisco Morato é a última cidade da região metropolitana, uma cidade de 200 mil habitantes. Não é o que o IBGE está dizendo. Nós temos 200 mil habitantes porque a gente conhece a cidade. E eu falei, poxa vida, por que não falar, por exemplo, dessa questão de migração? 64% da cidade de Francisco Morato, de lá que escolheram ser Francisco Morato, não nasceram nem no estado de São Paulo. Então, nós somos acolhedores, nós recebemos pessoas de todo o Brasil. Por isso que é uma cidade muito cultura, rica em valores humanitários, que acolhe as pessoas. E eu queria mostrar para as pessoas que o mundo conhecesse esse perfil da cidade. Cidade de trabalhadores. Francisco Morato, para vocês terem uma ideia, saem de Francisco Morato 46 mil pessoas por dia só no trem. Só no trem. E essas pessoas vão prestar mão de obra qualificada para a capital. Então, elas trabalham muito, elas não vivem a capital, elas trabalham na capital. E depois elas voltam para a cidade, para o seu lugar de descanso. Então, cidade trabalhadora, que serve esse grande estado. Então, eu sempre tive muita vontade de falar sobre isso. E também a gente tinha um outro sentimento da cidade, de ser desprezados, porque a mídia não falava bem na nossa cidade. Não é que hoje está tudo resolvido, mas a gente tinha que mostrar um outro aspecto. Então, a gente fez uma política pública. Olha como eu jogo para política pública, vocês perceberam, Sim, né? sim. Porque de fato, passa a ser a minha segunda paixão. Porque aos 17 anos, já trabalhando na política pública e dentro dessa narrativa, eu sei que é o lugar adequado para que a gente possa discutir pessoas, seus lugares e quem elas são. Então, eu sempre tive muita vontade de falar sobre isso. E eu não planejei a minha vida para ser prefeita. Eu nunca pensei nisso. Eu só trabalhei na minha cidade, servindo a minha cidade para que a vida das pessoas melhorasse. Então, é uma escolha profissional também. Então, você imagina fazer o que você gosta e ainda ganhar por isso. Sim. Né? Então, eu me encontrei. Mas eu fui me especializando. Então, eu tinha um desafio. Por exemplo, a criança com deficiência, eu fui ser psicopedagoga. Eu trabalhei num acolhimento na assistência social. Não são boas notícias que você ouve lá. São mulheres, crianças, meninos, fome, abandono de todas as ordens. Então, eu sempre buscava me especializar naquele assunto para melhorar a minha atividade profissional em relação a esses enfrentamentos. E eu encontrei pessoas
no caminho. Eu não fiz isso sozinho. Primeiro, a família apoia absolutamente as suas tomadas de decisão. Porque com 14 anos eu queria trabalhar. E eu lembro, porque era a rotina dos meus jovens. Os jovens querem trabalhar para ajudar suas famílias. Só que a minha família me incentivou a estudar. Eu lembro do meu pai falando para mim, não, filha, você vai fazer o magistério igual a mãe. E eu lembro exatamente a frase que ele falou. Aí você vai ter seu dinheirinho, você vai comprar o seu videocassete. Isso me marcou muito, porque o meu pai queria que eu tivesse as minhas escolhas. E minha mãe da mesma forma. Assim como foi o meu irmão, que é só eu e meu irmão, né? Então, primeiro, incentivo. Por isso que eu falo que rede de apoio na vida é fundamental. Fundamental. Quando a gente vê, às vezes, um adulto em situação social grave e disfuncional, eu logo imagino como foi a infância dele. Porque no atendimento, eu fui professora, né? No atendimento, quando uma criança ela não tem rede, ela cresce um adulto com algumas questões que a gente sabe, todo mundo sabe disso. Mas a gente não lembra dessa criança, né? Então, essa rede de apoio. E a segunda rede de apoio foi encontrar um profissional dedicado, que foi um assistente social, que estava atuando, acolhendo os pais dos meus alunos, num círculo, e ele conversando com os pais dos meus alunos. Eu cheguei próximo dele e falei assim, o que o senhor está fazendo? Daí ele falou, eu sou assistente social, aqui é um projeto, então a gente cuida da criança no período escolar, no contraturno, mas a família não é só a criança. Então vamos trazer a família para discutir as questões. Aí eu me apaixonei. No ano seguinte eu estava na faculdade de serviço social. No primeiro ano de serviço social comecei a fazer estágio com ele, que é Joaquim Ferreira Naves, que foi o primeiro assistente social da cidade de Francisco Morato, depois Aparecida Santesso, e eu fui a primeira estagiária de serviço social da história da minha cidade. Então você vê, né, como a vida... Paixão pela cidade, isso é muito legal. Faz com que eu tenha me encontrado. Eu queria que todas as pessoas experimentassem isso, né, fazer o que gostam. E aí a minha carreira toda, até o convite para ser prefeita da cidade, foi norteada por esses processos. Legal, muito bacana. A gente, na realidade, precisa enfatizar essas questões. Vou falar por mim, tá? Eu sou de Belém do Pará. Você esteve lá em Belém do Pará e eu vi. Foi lindo. Então, que cidade acolhedora. Eu fui em Belém. E óbvio que Belém é uma grande cidade que tem problemas como qualquer outra grande cidade em todo o país. Porém, o maior problema que tem sido que na realidade a gente encontra o que você acabou de falar, rede de apoio. Eu acho que não só o problema hoje econômico, o problema político, o problema, enfim, todos os problemas que agregam numa cidade, mas eu acredito que o problema em relação à questão da rede de apoio. Eu gostei tanto do que você falou, porque você falou e praticamente eu me encontrei. Porque eu também não tive uma rede de apoio. Eu não tive. Até um certo ponto. Eu fui o garoto que chegou com um problema dentro da escola. Eu era o menino que tinha problema dentro da escola, que a professora não entendia o porquê eu faltava, não entendia, mas por quê? Porque era uma série de problemas que eu enfrentava na minha casa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, e aqueles problemas ali eram tão grandes que a gente chegava praticamente sobrecarregado dentro da escola. E a gente, a minha mãe a minha mãe acompanha, ela sabe disso. Eu fui chamado várias vezes. Não sei se é assistente social que chama na escola? Conselho tutelar. Conselho tutelar, né? Acho que foi chamado. Mas eu acho que não era conselho tutelar, eu não lembro. Era assistente, eu acho, que chamou a minha mãe, porque eu não conversou com ela, falou, olha, ele tem déficit de atenção, ele tem um problema que você tem que chamar ele, o que está acontecendo para conversar, enfim. Só que quando eu cheguei na adolescência, foi a época que eu encontrei a minha rede de apoio, que já foi que hoje é minha atual esposa, minha primeira amiga, minha única amiga, e virou minha esposa, né? A rede de apoio foi a família dela, porque a família dela era uma família estruturada. E a família dela deu a estrutura que hoje fez eu me formar, eu consegui me formar. Então, quer dizer, eu fui o primeiro a me formar da família, casei aos 20 anos de idade, casei bem novo, né? Então, assim,
praticamente, quando você falou, eu tive um pai que foi lá, eu tive alguém que disse assim, essa figura, meu pai foi uma pessoa boa, é uma pessoa boa, não, me ensinou coisas boas. Mas a rede principal de apoio que me levou à questão acadêmica, a questão de ensino, de estudo, de instrução, orientação, foi meu sogro. E isso foi muito importante. Isso foi um marco para minha vida. Meu sogro foi quem me ensinou a dirigir, foi ele que me levou em lugares onde eu nunca tinha entrado. Tanto que quando eu... É engraçado porque quando eu entrei na universidade, no Pará, quando eu entrei a primeira vez, não tinha tanto incentivo como tem hoje, não tinha o EAD que tem hoje. Então, quando eu entrei, que eu saí do colégio público e entrei numa universidade particular. Então, quando eu entrei na universidade que eu olhei, foi um baque. Foi um baque que você fala assim, cara, é totalmente diferente. É outro mundo, né? E eu me identifico um pouco, Renato, porque eu tive essa rede de apoio. Meus pais também. Na adolescência, eu falei, eu quero começar a trabalhar. Meus pais, não, você vai estudar. Eu me falava, você vai estudar nem que seja para ter o diploma guardado na gaveta pro resto da vida, mas você vai estudar. No meu primeiro dia de aula na faculdade, os meus pais estavam lá. Ficaram lá. Não, eu falava assim, pai, mãe, eu tenho 17 anos, vocês não precisam estar aqui. Eles, não, a gente vai ficar aqui porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tá aqui. Se alguém quiser fazer trote com você, a gente tá aqui. Você corre. Eu aqui, ó, meu Deus, não acredito. Não, eu vou contar uma coisa pra vocês. Acho que é a primeira vez que eu vou contar. A minha mãe me colocou na carteira da faculdade. Ela entrou comigo na sala. Porque eu acho que isso também fazia muito sentido pra ela. Porque eu fui a primeira menina, não, de todos, a entrar no banco da faculdade. Eu fui a primeira da minha família. Quer dizer, uma atitude como essa, que a gente está refletindo agora, que é muito bacana, porque às vezes a gente não olha para esse legado ou não reconhece a importância dos valores comunitários. Sim. E vai reconhecer e vai nos sensibilizar a esse ponto, porque você quando conta a sua história, você teve uma trajetória e foi na adolescência que você foi despertado para algumas questões. Sim. E a gente acha que adolescente hoje não tem solução, é assim mesmo, nasceu desse jeito, vai ser desse jeito. Tá errado. A nossa comunidade não pode errar com ninguém, porque é numa sociedade que a gente vive. Então, pensar em que as pessoas merecem se pertencer e ter rede de apoio é estratégia. É por isso que eu sou muito fã das questões sociais. Eu acho que é um olhar que reconhece no outro a sua vida, a sua trajetória, entende as suas ausências e tenta estar presente à medida do possível em lacunas que não foram preenchidos por uma série de questões históricas, sociais, econômicas, e não discutir isso enquanto sociedade é um erro, porque enquanto a nossa sociedade tiver uma pessoa em situação de risco, a gente não pode dizer que venceu. Uma criança com fome, nós não vencemos. Uma mulher vítima de violência, nós não vencemos. Então, eu sou muito apaixonada por essas questões e eu sempre proponho explicar de uma forma onde, peraí, vamos lembrar da nossa história. Então, a minha mãe é rede de apoio, minha família é rede de apoio, você mudou a sua geração. Sim. Seu núcleo novo familiar, e eu tenho absoluta certeza que você nem pensa em seu filho não fazer faculdade. Sim, não. Então, quando a gente promove a vida de alguém, uma geração muda com ela. Isso é verdade. Então, essas questões, você falou assim, você viveu sua cidade, de fato. A primeira experiência profissional fora da minha cidade acontece agora. É a primeira vez que eu sou convidada a assumir a Fundação Republicana, tem uma sede em Brasília, uma sede em São Paulo, e eu vivo essa ida a Brasília. Foi a primeira experiência fora da minha cidade. Então, só que a base, o que me ensinou tudo foi a minha cidade. Desde o ponto de vista de entender o que acontece profundamente em uma cidade, até entender a importância dela e trazer para esses espaços, para onde quer que eu esteja, qual é a melhor conduta ética, zelosa, e de ocupar o espaço com qualidade. E eu penso que ser prefeita da cidade onde eu nasci, ser funcionária pública desse lugar também, me trouxe bastante responsabilidade, mas também conhecer profundamente o que eu já conheci na assistência social, eu penso que me fez uma gestora melhor. Porque se eu não tivesse vivido e buscado de madrugada, por exemplo, idoso amarrado, num serviço de acolhimento inadequado, se eu não tivesse acolhido crianças que eu tive que, infelizmente,
abrigar, porque o núcleo familiar não estava preparado para acolher as necessidades de uma criança. E eu ter que acolher essa criança num abrigo. E depois, como prefeito, pensar no melhor abrigo para acolher essas pessoas, você imagine como eu tinha uma sede de acertar e, ao mesmo tempo, resolver todos os problemas da cidade. E a gente fez um trabalho muito próximo disso para alcançar indicadores importantes que hoje faz com que Morato tenha alguns reconhecimentos. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, numa oportunidade assim de uma mesa política, né? Que não foi do nosso partido, porque o nosso partido, ao contrário, foi o que deu todos os estímulos para que eu ascendesse a ser prefeita na minha cidade. E eu ouvi assim, o que tem de bom lá naquele lugar? Falou desse jeito para mim. E eu falei assim, as pessoas da minha cidade são excelentes. Porque quando você resume pessoas a um território, você vai jogar esse tipo de informação. Sim. Mas lá tem muitas pessoas maravilhosas. E eu falei assim, mas o senhor vai conhecer a minha cidade. Aliás, o mundo vai conhecer a minha cidade. O mundo. Feito um trabalho, a gente fez um trabalho muito bacana, que Morato hoje tem um convite da ONU, todo ano, para falar da sua experiência exitosa em participação popular, em proteção às mulheres, às crianças, em fazer com que um governo, a maioria da população pudesse participar da decisão de escolha, e isso fez com que a gente tivesse um reconhecimento internacional. Mas isso não foi possível se não houvesse a vocação das pessoas da minha cidade de serem boas, de desejar coisas boas para a cidade. Ao mesmo tempo que ela acolhe pessoas de todo o Brasil, era a mesma que queria ser acolhida. A diferença é que a gente decidiu fazer isso juntos. O governo não quis estar aqui e a sociedade aqui. A gente quis dar as mãos e caminhar. Legal. É o importante, né? O mais importante hoje, principalmente para pequenas comunidades, pequenas prefeituras, é ter essa junção que você falou. Teve a participação da população. Você falou uma coisa, você falou assim, o que tem de melhor? O povo. São as pessoas. E isso já é o mais importante, porque você trabalha para o povo. É o povo. É eles que carregam. Você representa o povo. E o povo te colocou lá, né? Isso é muito bacana a gente falar também. Laís? E você contou também que você viu o pior da sua cidade, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas precisando de ajuda. Uhum. E você enxergou o potencial ali, né? Exatamente. E o mesmo aconteceu quando a cidade enxergou o potencial em você para representá-los, não só na prefeitura de Francisco Morato, que foi durante 8 anos, a sua reeleição foi com quase 80% dos votos do município, né? Não, 87. 87, então. É uma aprovação gigantesca. Eu não sei se existe esse marco em qualquer outro município do Brasil com esse nível de aprovação para um segundo mandato. E você levou Francisco Morato para o mundo todo. Então, Francisco Morato se tornou sua rede de apoio na carreira pública também, né? Perfeito. E você, a base de apoio para Francisco Morato crescer mundo afora. Isso é muito legal. E conta um pouquinho da sua experiência como prefeita, né? Como foram esses 8 anos de gestão? Né? O que você fez na sua cidade, não só, como você disse, você viu o problema, você fazia ali medidas factuais, né? Você falava, um idoso amarrado, você foi lá, soltou ele. Mas como foi, então, tendo um poder maior para fazer algo maior, para ajudar não só aquele idoso que você sabia, mas aqueles os outros que você não tem ideia de que você ajudou, mas que com certeza você ajudou com o seu trabalho nesses 8 anos? É muito incrível a sua pergunta, porque era desafiador e eu não poderia nunca fazer sozinho. Então, o que é a mesa política da tomada de decisão? É o prefeito, seu gestor, os funcionários públicos, que todo dia estão gerindo algo que às vezes eles nem sabem a dimensão da importância. E a gente trouxe a participação do funcionário público para essas questões. Um exemplo muito rápido, existe um departamento de compras, geralmente tem funcionários efetivos de carreira que ocupam esses espaços, eles operam papel, basicamente. E uma vez eu fiz um convite para que eles fossem conhecer a obra do papel que eles operavam, para eles se sentirem parte, e como eles são responsíveis, como eles são adequados, de como eles operam bem aquele papel, transforma isso numa comunidade, na mudança de um local. E aí, aos poucos, esses funcionários foram participando e sendo coautores da tomada de decisão. Um segundo momento é sensibilizar a Câmara de Vereadores, extremamente já sensibilizada, porque eles são
da sociedade, quando eles são eleitos, ou é de um bairro, eles são representatividades de dizer os nossos desafios. Eu sei que você quer muito começar por esse projeto, vereador, vereadora, mas os nossos indicadores dizem dessa forma. Topa fazer junto? Então, uma mesa extremamente conciliadora. E o segundo é trazer o maior número de participação na tomada de decisão. Nós fizemos o primeiro PPA participativo da história da cidade, que é o planejamento do plano plurianual de como será a nossa cidade para os próximos 4 anos. A gente criou logo, a gente criou estratégias, a gente imprimiu papel, porque a gente acha que todo mundo tem acesso à internet. Na minha cidade, 30% da população tem acesso à internet de qualidade. Então, não é qualquer estratégia, é uma estratégia onde a maioria das pessoas possam ter acesso. Nós temos 23 mil alunos na rede municipal de ensino. Tem cidade do país que não tem isso de cidadão. Então, você vê a grandeza de Francisco Morato. Inclusive, Morato tem um novo nome, não é Francisco Morato, é a grande Francisco Morato. Legal. Então, que estratégia? Vamos colocar na agenda das crianças. E nós vamos fazer audiências públicas. Quando nós vamos fazer? Não vai ser numa segunda-feira às 8 da manhã na Câmara Municipal. Ninguém vai deixar os seus empregos, não pode se dar o luxo de ir lá às 8 da manhã fazer uma participação. Então, nós vamos fazer aos sábados, aos domingos e à noite. Aonde? Nos bairros. Então, a gente dividiu a cidade em 15 espaços, abriu as audiências e começamos. Na primeira, tinham poucas pessoas, 100 e poucas pessoas. Falei, poxa, né, como é que vai ser isso? E a gente começou a publicar. A população começou a perceber que era de verdade. Na última, não tinha onde sentar. Idoso, criança, mãe, pai, todo mundo com a sua força, com a sua maneira de se expressar. A gente ajustou uma linguagem que a gente não falava LOA, LDO, PPA, a gente falava em orçamento, em recursos para a cidade. A gente facilitava a comunicação e as pessoas se sentiram parte do processo da tomada de decisão. Nós consolidamos um documento, publicamos e as pessoas podiam acompanhar. No final do governo, 93% do que a gente combinou com a cidade aconteceu. E aí a cidade comemorou. E aí falou, poxa, se a gente participar, é de verdade. E aí eu fui no primeiro governo eleita com 23 mil votos e no segundo eu fui eleita com 72 mil votos, com 86% dos votos da cidade. Mas o que a gente descobriu, o quão a nossa população é politizada. Sim. A linguagem pode ser outra, mas ela é politizada. Ela sabe o que quer, ela pode dizer, ela sabe exatamente a rota, o ângulo em que a água da chuva mais forte cai e vai prejudicar ela que sabe essa rota. Ela que sabe onde tem uma idosa, que se chover muito, é ela que tem que ser a primeira a ser socorrida. Então, a gente fez um trabalho muito quase que personalizado para os bairros. E isso foi uma estratégia bacana, as pessoas se sentiram parte do processo e hoje, na minha cidade, graças a Deus, eu posso caminhar na minha comunidade e as pessoas celebram muitas coisas. Tudo foi feito? Não, é uma cidade que vai fazer agora, 21 de março, 61 anos. E eu fiz parte da história, eu não sou a história. E o nosso governo tem 8 anos. Mas o que eu afirmo é que com a participação da população, não há retrocesso agora de políticas públicas, porque agora na minha cidade é assim, opa, cadê o PPA participativo? Eu quero votar. E isso vai fazer com que o tempo dê respostas extremamente boas para a cidade. Não há retrocesso de política pública, porque foi uma tomada de decisão coletiva e as pessoas agora esperam que isso aconteça na nossa cidade. Nunca antes havia debates para discutir. Agora, as pessoas só aceitam o debate. Isso faz com que o processo seja inclusivo, seja formalmente um processo de tomada de decisão, e isso garante muitas coisas para a cidade. Nós criamos 25 conselhos municipais, e o Conselho Municipal tem poder. Tem conselho, saúde, educação e assistência social, se não houver deliberação de uma mesa, a cidade não recebe recurso. Para a gente entender a importância dos conselhos municipais. Nós criamos 25 conselhos municipais. E qual a melhor experiência de tudo isso? Que quanto mais você ouve, mais você aprende e a decisão fica muito mais assertiva. Então, da experiência, Morato deu uma linda resposta do que é atividade pública. E as pessoas falaram assim, nossa, como é que a cidade de Francisco Morato, com indicadores tão sensíveis, deu essa resposta, né? Conseguiu fazer com que esse modelo de participação fosse referência para alguns lugares no mundo. Por isso, a tomada de decisão coletiva de fazer pelo seu próximo.
Então, Morato, eu tenho respeito por muitos locais. Hoje, pela Fundação, eu tenho conhecido experiências muito exitosas. É um laboratório vivo de políticas públicas, é exemplo para muitos lugares, mas eu também tenho encontrado gestores com muitas habilidades. Política pública é um local onde você pode assumir responsabilidades de ausências. Tem pessoas que já perderam a sua voz, elas não sabem nem por onde começar mais. É aí que a política pública existe. Existem pessoas que nem vai à prefeitura, porque ela não precisa da prefeitura. Ela paga os seus tributos, ela entende a lei, aqui meu papel está feito. Mas existem pessoas onde a política pública vai alimentar, vai colocar dentro da escola, vai fazer com que uma criança que se ausentou 3 dias, o sistema dá um alerta em que imediatamente o Conselho Tutelar pode buscar essa criança. A escola é um poder de proteção gigante. É lá que uma criança vai se alimentar. Ela vai garantir as mais de 2.000 calorias necessárias de sobrevivência para que ela possa estudar. Então, você está falando com uma pessoa que é extremamente fã da atuação pública, com ética, com coerência, para todos os lugares. Minha cidade, para o estado de São Paulo e para o país. A senhora não governou somente para o povo, mas com o povo, né? É. Então, e as políticas públicas, elas não se fazem sozinhas, né? É necessário verbas. E como que era essa junção, essa aliança com os deputados, com o governador, para arrecadar esses fundos, para fazer com que a engrenagem dessa política pública funcionasse no município? Não, perfeita. Hoje, depois de 8 anos como gestora, eu saio com muitas releituras em relação a financiamento. Financiamento de política pública é caro. É caro em todos os sentidos, porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido, pós-pandemia. A pessoa usava um medicamento. Pós-pandemia, ela está tomando 3 vezes mais esse medicamento. E o valor do financiamento para a saúde é o mesmo. Existem algumas políticas que o valor do financiamento é o mesmo orçamento de 10 anos atrás. O perfil da cidade mudou, as pessoas mudaram, a referência de renda e valor das coisas mudou. Então, esse é um desafio para discutir em todas as instâncias de poder. Francisco Morato, você vai encontrar cidades que ela tem autogestão, que ela pode levar até a pessoa até a faculdade, e existem cidades como o do perfil de Francisco Morato, que requer uma resiliência e um cuidado com o orçamento público gigante, porque a renda não é suficiente para tudo. A gente fez uma gestão extremamente comprometida com a questão tributária, fez uma releitura em relação a isso. No primeiro ano, considerou o orçamento já existente, mas foi entender a lógica orçamentária. Então, a gente sai de um orçamento, a exemplo, de 219 milhões para uma cidade de 200 mil habitantes, que é pouco, e vai para um orçamento de 900. O que significa isso? É o orçamento próprio da cidade? Não. É a organização orçamentária a tal ponto de que a cidade que deixava de receber recursos por falta de prestação de conta, passe a receber recursos, prestar conta, ter o seu rate, né, os seus valores melhorados, nota A, e faz com que o município vá respondendo à altura dos programas estabelecidos. Então, a gente começou esse processo, deu muita resposta para Francisco Morato, mas eu tenho certeza que a resposta virá ao longo do tempo, porque foi esse ajuste necessário nos primeiros anos que fez com que hoje a cidade tenha condição técnica de prestação de conta, de responsabilidade, de estar assumindo os novos projetos. E as parcerias, como acontece? Poxa, se eu não tenho dinheiro, se o dinheiro não é suficiente para cuidar da minha cidade, parceria é fundamental. Aí que veio os novos agentes políticos, deputados que ajudaram a gente a trazer um viaduto para a cidade, que fez com que a nossa cidade trouxesse um outro aspecto em relação à renda, emprego, trabalho, recursos, bom, enfim, tudo muito estratégico, muita responsabilidade para dar essa resposta rápida. Por que rápida? Cidade de 60 anos, como eu disse, que foi sujeita a muita desorganização política, e eu sou filha da cidade, eu trabalho, eu sei, e posso afirmar isso, mas a tomada de decisão com a cidade fez com que a gente crescesse e assumisse os valores. Mas não é para todo mundo, não é assim, né? Você pode me perguntar, não é? Mas não foi assim que aconteceu. Por exemplo, eu fui 8 anos prefeita e agora que está sendo avaliada a minha prestação de contas. Desde o meu primeiro ano até o 7º ano, todas as minhas prestações de contas foram aprovadas. E é a primeira vez que isso acontece na história da cidade também.
Mas, Renato, não é essa a sua obrigação? É, mas também era dos outros. O que eu quero dizer? O atraso social, econômico, de educação, vai esbarrar nisso. Então, a excelência em política pública, as pessoas com o entendimento disso, também vai favorecer uma cidade. Uma cidade, ela pode ter um governo de 4 anos e ela ser atrasada 4 anos. Uma cidade pode ter um governo de 4 anos e jogar a cidade lá para 2030. Então, quando a gente fazia plano, a gente não fazia plano para um governo, a gente fazia plano decenal. Como a gente quer a cidade daqui a 10 anos, como a gente quer a cidade em 2030, projetando e pensando nas nossas capacidades, nas nossas limitações, mas também na coerência de participação das pessoas e suas vozes. Entendi. Eu acho que fica mais um pouco, vamos dizer assim, a gente fica mais preocupado depois que a gente deixa, né? Por exemplo, não quero entrar na parte polêmica, mas vamos lá. Filho, né? Nossa, é o Mas filho. você deu comida, Não, amamentou, não, é amor, tá né? engatinhando. No meio do caminho, eu quero entender o seguinte. É óbvio que uma parceria, principalmente para o que vai ficar, é importante para dar continuidade. É a sua cidade, né? Qualquer reflexo do que acontecer naquela cidade, você vai sentir. Vou. Então, assim, me conta o que ficou. Olha, esse aqui é o que vai ficar. Mas vamos dizer assim, o bastão, o legado, tá aqui, ó. Eu preciso disso aqui, preciso que isso aqui chegue. Eu não sei se você tem projeção para voltar à prefeitura novamente ou para vir um outro cargo para ajudar mais a sua cidade. Uhum. Obviamente teve aumento de indicativos excelente, mas a gente sabe que quando um governo sai, o outro vai entrar, vai fazer a gestão dele. E é preocupante para qualquer lugar, né? Qualquer lugar que você deixa, você vai se sentir preocupado porque é a sua casa. Você quer que a sua casa continue arrumada. Me conta um pouquinho sobre isso. É interessante que, por exemplo, quando eu ganhei a primeira vez, a minha coligação, são 12 vereadores na cidade de Francisco Morato. A minha coligação fez 2 vereadores. Na minha reeleição, nós fizemos os 12. Mas, por quê? Porque na primeira, como eles também foram coautores da tomada de decisão, eles sabiam o plano para Francisco Morato e eles confiavam nessa estratégia. Então, quando o projeto de lei chegava, não chegava um papel, chegava a discussão, chegava uma mesa, chegava indicadores. Era tão qualificado esse trabalho que eles confiavam nesse projeto. Claro que eles discutiam a todo tempo, mas a gente trabalhava com dados. Conhecer profundamente a minha cidade também me ajudou estrategicamente. Eu sou especialista em educação e assistência social, mas você acaba sendo, não especialista, não é a palavra correta, mas você acaba conhecendo todos os assuntos. Então, eles sabiam. Eles defenderam a cidade da mesma maneira que eu defendia. Então, a gente garantiu uma mesa qualificada na Câmara de Vereadores, porque eles são habilidosos. Na eleição agora, dos 11, a nossa coligação dos 12, fez 11. Por que eles? Porque eles também confiam nesse processo de tomada de decisão, cada um na sua individualidade, mas sendo responsivo em relação à dinâmica orçamentária e de leis da cidade. E esse outro, que não ganhou na nossa coligação, é tão responsável quanto. Então, veja, esse foi um processo que qualificou uma mesa de trabalho. Olha a importância da participação. Segundo, funcionário público. Funcionário público. Hoje, Francisco Morato deve ter quase 3 mil funcionários. Você imagine 3 mil pessoas é responsável por 200 mil habitantes. E a habilidade deles é fundamental. Eu posso pensar qualquer coisa do mundo para melhor para minha cidade, mas se não houver pessoas habilidosas para isso, não vai acontecer. Então, foi um outro grupo que a gente incentivou. A gente trazia mesas para que ele tivesse contatos com novas experiências todos os dias. A gente tem uma prefeitura nova. Eles escolheram como seria a dinâmica da sala deles. Vem aqui, seu setor é esse. Como é que vai ser o seu ambiente de trabalho? Foram eles que escolheram. Então, essas questões trouxeram um processo de resiliência, de participação e, principalmente, pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, eu quero cuidar desse lugar. Isso foi 8 anos. 8 anos trabalhando no sistema. 8, vamos. Porque assim, ó,
O que eu entendo? A mesma pessoa que deseja bom dia todos os dias no Face, no WhatsApp, no Insta, é a mesma pessoa que quer viver bem em sua comunidade. Sim. Imagine você ter uma função pública e saber que a sua ação diária pode favorecer pessoas que você nem conhece. Então, a prefeitura também foi sensibilizada para isso. Mas eu tenho que dizer uma coisa também. A minha eleição foi eleita agora com o nosso trabalho. Quem ganhou foi o meu vice-prefeito. Então, há o reconhecimento da comunidade para isso. Então, isso significa que a nossa cidade reconhece nesse plano político, não de pessoas, nesse plano político para a cidade, que a cidade, apesar de todos os desafios que ainda tem, ela está protegida, porque quem está lá, vereadores, funcionários públicos, conselhos municipais, prefeito, vice-prefeito, pensa bem a cidade. Isso eu não tenho dúvida, porque nós aprendemos juntos, ouvindo pessoas, o que seria melhor para nossa cidade. Não tem erro. Bem legal. E hoje você é presidente da Fundação Republicanas, não é? Conta um pouquinho mais sobre a fundação. Então, eu, prefeita da minha cidade, eu sabia que meu partido tinha uma fundação. Uhum. Inclusive, usei das atividades da fundação. Mas quando eu chego lá, aí é outra paixão, viu? A Fundação Republicana Brasileira, eu afirmo a você, é uma das melhores fundações partidárias, né? Porque todo partido tem uma fundação. Sim. E nós somos mantidos pelo fundo partidário. E tem uma responsabilidade na fundação que é ímpar. Eu estou lá, eu posso afirmar. É uma fundação responsiva, de qualidade, com altas habilidades, que leva à formação política através da educação. E o que ela inova? Que ela é a primeira fundação partidária da América Latina a ter uma faculdade. Nós somos a única, com autorização do MEC. Então, isso mostra a importância que uma fundação dá em relação à política, mas também à educação, de como esses processos estão extremamente ligados, são fundamentais como estratégia para que a gente crie alternativas públicas exitosas, de alto impacto. A minha comunidade, Francisco Morato, é diferente da do Pará. Eu não sei onde é a sua. Santo André. Santo André. Santo André é diferente de Francisco Morato e nós somos um povo só, mas tem características diferentes. Então, a fundação, entendendo isso, ela modela curso de formação para a sua comunidade, de acordo com as suas vocações. Nisso, a gente tem mais de 20 cursos livres que vai falar diretamente com política pública, acessibilidade, formação de estratégia de RH para a questão pública, formação de vereadores, hoje, mídia, como é que funciona, preparada para que a sua comunidade acenda ainda mais os processos de política pública com rapidez, com eficiência. Então, hoje a fundação é É sua segunda paixão, é minha né? segunda paixão. Filho. Eu tenho 2 filhos. Não, tenho 3, o Gabriel. É uma brincadeira, mas de fato a gente se apaixona pelo processo. Existem pessoas incríveis que no silêncio do seu trabalho faz coisas extraordinárias dentro da função pública. Gestores. Quando eu conheço, as cidades que eu conheço, os lugares que eu conheço, dá vontade de colocar todo mundo no potinho. Nossa, que habilidade. Vamos. Tem muita gente boa, né? Renata, e 2026? Tem projeção? Tem sim. Ao longo, não só de ser prefeita, mas ao longo da minha luta e da minha vivência pública, eu me encontrei, eu sei que é essa a minha habilidade e eu sei que eu posso usar essa habilidade para ocupar outros espaços, desde que esses espaços falem de vidas públicas, né? Então, sim, a convite partidária, a convite dessa trajetória, desses resultados, existem sim outros caminhos que eu quero conhecer, que eu quero atuar, mas com foco extremamente voltado às questões locais, a território. Eu sempre uso essa palavra muito no meu vocabulário, território. Tem que ser bom onde as pessoas estão, nos seus locais, entender isso, mas também a dimensão disso. Será que o mesmo orçamento que eu projetei para 2016 cabe para 2026 em Francisco Morato? Não. Então, eu acho que estar em outros espaços de poder e discutir isso junto para qualificar os trabalhos locais, porque há um movimento que diz que nós vivemos a década das cidades, que a prefeitura foi a melhor experiência profissional da minha vida, mas também pessoal. Então, isso eu carrego como legado.
Mas usar a sua vocação para que as coisas aconteçam, eu acho que é um sentimento importante. Eu sou feliz por isso. Eu uso a minha vocação para fazer o que eu gosto. Então, isso é facilitador, abre portas. E ser apaixonado pela jornada também facilita muito. E talvez esse seja meu desejo para todos nós. Que a gente se reconheça, que a gente ame o que faça e que a gente entenda que todas as pessoas e suas habilidades podem somar nesse caminho. Então, eu sou muito feliz pela minha escolha. Bacana, foi um prazer receber a Renata Ceni, ela que é presidente da Fundação Republicana, 2 vezes prefeita de Francisco Morato, e o Hypecast fica por aqui. Até a próxima, gente.